Opa, galera, vamos aqui para mais um exercício do canal Era Matemática. Não esqueça, se gostar, se inscreva no meu canal. São muitos e muitos vídeos, mais de 100, de 1000 vídeos. Tem muitos conteúdos, diversos conteúdos. É do seu jeito. Vamos aqui, Era. O que é que nós temos em um exercício Era para a gente trabalhar? Bom, aqui essa figura veio no exercício, no enunciado do exercício, está assim: a área do triângulo OAB, ou de origem AB, esboçado na figura é. Então, esta figura já veio, né, no exercício, tá? E o que é que tinha lá? Tem o seguinte, ó, essa figura já veio no exercício, ok? Aqui é 90 graus, por quê? Porque ó, eixo Y, eixo X e eixo Y perpendiculares, e aqui essas retas também são perpendiculares. Vamos chamar essa reta de S e essa aqui de R, só para dar nomes. Não é necessário, numa prova você vai andar rápido, você não vai fazer, né, todos os passos, você vai agir direto, tá ok? Mas eu vou explicar passo a passo o que é que vai acontecer aqui. Ok? Então aqui é o seguinte, nós vamos determinar a equação da reta R. Nós vamos determinar a equação, eu só vou dar um nome aqui, mas a gente não precisa chamar de R lá embaixo. Para determinar a equação de uma reta, eu preciso de um ponto, e esse ponto eu já tenho. Ó. Esse ponto aqui é 1 e 2, que é a intersecção das duas retas. E essas retas são perpendiculares. Isso é importante, essa informação é importante. Aqui é decrescente e aqui é uma reta crescente. Aqui do conteúdo da geometria analítica e faz relação com funções. No caso aqui, a função do primeiro grau. Tá? Preciso também de quem? Do M de R. Com essas informações, né, do M de R, com essas informações, eu jogo nessa relaçãozinha aqui, ó, ioiô, mi, xoxó, que é uma relação para a gente tratar para calcular a equação de uma reta. Tá? Tem determinante e tal, mas não é o caso aqui. Perfeito? Mas como é que você vai determinar o M de R, para calcular a equação R, se eu não tenho M de R? Ah, mas eu tenho uma informação ali muito bacana. Porque essas duas retas aqui são perpendiculares. Tá? Se elas são perpendiculares, tem aquela questão que o coeficiente angular de uma é o inverso negativo da outra, que é até decrescente e crescente. Nesta reta S, o que a gente conhece da reta S? A gente conhece dois pontos. Quais são os pontos? Era o 0 e o 0 e o ponto 1 e 2, que é o ponto de intersecção das duas retas. Olha, com esta informação, a gente pega e calcula o M de S, porque o M, conhecendo os dois pontos, é a diferença das ordenadas, 2 menos 0 é 2, e sobre a diferença das abscissas, que aqui vai dar 1. 1 menos 0 é 1, isso aqui vai dar 1. Eu já tenho aqui, então, o nosso coeficiente da reta S. Olha, com esse dado, eu tenho aquela relaçãozinha que o M de R vai ser menos 1 sobre o M de S. Por quê? Porque elas são perpendiculares. Portanto, aqui eu já tenho também o M de R. Tendo o M de R, conhecendo e o ponto comum, a gente vai atacar. Agora, né? E a gente vai calcular os pontos A e B. Mas para calcular os pontos A e B, eu preciso determinar primeiro, né, a equação da reta R. E aí a gente tem esses elementos para determinar. Eu preciso aqui, ó, determinar o A, o ponto A, preciso determinar o ponto B. Nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque ao determinar o ponto A, eu vou saber quanto vale essa medida, e o B, quanto vale essa medida. Tá certo? Informações para isso a gente tem. Eu posso determinar esses pontos, são 3 pontos aqui 2 a determinar, com esse e aplicar determinante. Pode, eu não vou fazer, vou fazer pela geometria. Porque conhecendo esses pontos, eu sei quanto mede cada lado desse triângulo, que são os catetos do triângulo retângulo. Perfeito? Para isso, a gente precisa primeiro
determinar a equação da reta R. E a equação da reta R, eu já tenho aqui o ponto e temos aqui o ângulo. Então vai ficar y menos y0. Y0 do ponto é o 2. Igual m, que nós acabamos de determinar aqui, que é o inverso aqui, que é menos 1 sobre 2, multiplicado por x menos o x0. E o x0 do ponto é 1. Ok? Vou transformar aqui, vou deixar na forma reduzida, vou isolar o y. Mas aqui, ó, esse 2 que está aqui dividindo, eu vou multiplicar todo mundo aqui, tá? Vai ficar 2y, não é necessário fazer do jeito aqui, você pode fazer do seu jeito lá, menos 4, e ali vai ser menos x mais 1, que vai aplicar a distributiva do sinal, aqui vai dar negativo e aqui positivo. Eu vou ter 2y igual, esse menos x está aqui, ok? Esse 4 passa positivo, vai somar 1, vai dar 5. E esse 2 aqui eu vou passar dividindo. E aí a gente já vai ter a equação da reta R, que passa por AB também. Você pode chamar assim. Vai dar menos meio de x mais 5 sobre 2. Perfeito? Aí você faz do seu jeitinho aí. Mas você tem que determinar, então, a equação de R. Está aqui a nossa equação de R. Posta a equação de R, a gente vai determinar os pontos A e B, que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui em cima. Vou deixar lá embaixo para determinar o exercício, que é a área. Perfeito? E aí a gente vai fazer bastante cores, né? Vamos colocar um azul. Bom, é o seguinte, como é que você vai determinar o ponto A? Assim, olha. O ponto A é o ponto onde o gráfico intercepta o eixo x. Se o gráfico intercepta o eixo x nesse ponto, o y é zero. Olha, se o y é zero, então eu vou pegar o zero, substituir aqui, eu vou só mudar a ordem, vai ficar menos meio dx mais meio, melhor, 5 sobre 2, igual a zero. Eu só mudei a ordem para deixar o zero desse ladinho aqui, olha. Tá? Para cá. Bom, aqui se eu multiplicar em cruz, né, aqui vai ser 2. Tirar MMC vai ser 2. Então, tudo aqui vai ficar sobre 2. 2 vezes 0 é 0. Isso vai ficar menos x é igual a menos 5. Esse 5 eu vou passar para cá. Tá certo? Vou tirar a mínima aqui, vai sumir esse 2 aqui depois. E, portanto, o nosso x é 5. Já tem, então, o ponto A. Quem é o ponto A? O ponto A é x valendo 5 e y valendo 0. Então, determinamos o ponto A, tá? Onde ele vale 5 e 0, ou seja, essa medida aqui a gente agora tem. E essa medida toda aqui vale 5. Perfeito? Olha lá, o x vale 5 quando o y é 0, jogado na equação de R. Perfeito? Agora a gente vai determinar o ponto B. Como a gente determina o ponto B? Vamos aqui mais de cores diferentes. O ponto B, a gente vai fazer o mesmo raciocínio, ou seja, neste caso, o x é que vai ser 0, o x vai ser 0, porque 0 e o valor de B, do y, né, do eixo y, que aqui vai estar o valor de B, do eixo y, e a gente faz de que maneira? Olha lá, no lugar de x vai ser 0, então eu vou ter y igual. Aqui o x é 0, né? Isso aqui vai dar 5 sobre 2, que é o nosso valor do ponto, o y no ponto. Portanto, o ponto B eu também já tenho, que agora é 0 e 5 sobre 2. Então, essa medida aqui é 5 sobre 2. Perfeito? Perfeito. Então, o que é que foi feito ali? Foi feito o seguinte, ó. Quando o x é 0, e é verdade, o y vale 5 sobre 2, e, portanto, o ponto B
é 0,5/2. Com isto, agora a gente vai determinar a área do triângulo. Por quê? Porque isso aqui é um triângulo retângulo, cateto e cateto. Vou multiplicar os catetos e vou dividir por 2. Lembra? Dividido por 2. Certo? Dá uma melhoradinha aí no Azinho, deixa o A aqui na frente, né? É bom sempre colocar primeiro as frações, depois a gente coloca esse símbolo aqui, né? A gente come o tempo, né? Espaço ali. Bom, isso aqui vai ser igual. Lá em cima vai ficar 25/2. Tudo isso sobre 2. Claro que você já percebeu o que é que vai acontecer, então faça direto. Você não vai perder tempo. Só que no meu caso, eu estou fazendo passo a passo, para quem tem dificuldade, né? Eu vou copiar a primeira fração, que é o 25/2, e multiplicar pelo inverso do denominador, que é 2/1. E então, minha área, ou melhor, a área do triângulo, né, vai ser 25/4. Perfeito? 2 vezes 2, 4. Aqui está a área do triângulo, né? E, portanto, a resposta é a letra C. Que eu vou mudar a cor, né? A resposta é a letra C para colocar aqui. Tá certo? Um bom exercício, um exercício que abrange aí um leque de conhecimentos muito bacana para você conseguir o seu objetivo. Então, foco e bons conhecimentos.